Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou a Viviane, professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Ouça o sinal da nossa entrada, isso mesmo, preparem seus materiais, que nós estamos aqui começando o nosso aprofundamento de matemática conectada no componente fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Nosso diretor, o Guilherme, vai colocar para vocês o slide aí na lousa de apresentação, ó. Nós estamos iniciando a atividade 3. Hoje a gente vai fazer uma proposta aí que servirá para vocês que nos acompanham para 2 aulas aí referentes ao mapa, introdução 1 e 2. Então eu vou mostrar para vocês uma proposta de introdução e depois vocês podem dar seguimento aí. Eu vou fazer uma parte desse material e vão sobrar algumas coisas que você, professor, se tiver interesse em seguir, pode dar seguimento com seus estudantes com outros exemplos, beleza? Então, olha lá, para vocês que nos acompanham, nós estamos aí, então, na unidade curricular Educação Financeira Sustentável. E você, professor que nos acompanha, estão aí as 2 habilidades que a gente está tentando aprofundar, que é do currículo de Ciências da Natureza, a habilidade número 101 e a habilidade número 301. Deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar. Essas são as habilidades do currículo de naturezas que a gente está falando aqui, tá bom? Bom, sem perder o foco dos nossos estudos aí, ao longo das atividades anteriores, a gente trabalhou sobre construção, interpretação e análise de gráficos relacionados a fenômenos físicos, e a gente tentou pegar esses fenômenos físicos, os gráficos desses fenômenos, e associar a algum gráfico do mercado financeiro, da matemática financeira. E a gente viu aí ao longo dessas aulas que algumas coisas que acontecem na física, na ciência da natureza, curiosamente acontecem também no mercado financeiro, né? E algumas propriedades gráficas, né, de retas, de parábolas, que são linguagens matemáticas para estudar fenômenos naturais, também têm as mesmas características para os fenômenos de mercado financeiro. E hoje a gente vai começar na atividade 3 uma outra proposta com um outro tipo de gráfico aí. Olha aí o nosso objetivo, ó. A gente vai retomar alguns conceitos de lá da formação geral básica, especificamente do currículo de matemática e de física, relacionados às funções exponenciais. Vocês se lembram das funções exponenciais? Exponencial lembra expoente, né? Então, estas funções são aquelas funções, aquelas expressões algébricas que a letra é um expoente. Por exemplo, ó, 2 elevado a x é um tipo de exponencial, tá certo? Então, quando a variável, né, 3 elevado a y, né, quando a variável é um expoente e você determina aí uma relação entre variáveis, a gente tem aí funções exponenciais. Elas têm um comportamento também interessante, que é o que a gente vai ver, tá bom? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver um fenômeno natural. Eu vou dar um exemplo de um fenômeno natural, que na física a gente chama de decaimento radioativo. Vocês que estão na 2ª série provavelmente ainda não estudaram muito bem isso, costuma aparecer mais no final aí da 2ª série e 3ª série, tá bom? Do ensino médio. Mas eu já vou dar um spoiler, a gente consegue fazer tranquilamente esses exercícios. O que a gente precisa saber? Conhecer as operações matemáticas, né? Mais, menos, vezes, divisão, multiplicação e potenciação. Com isso a gente já tem algumas ferramentas básicas, né? Para resolver algumas situações dessas. Pensando aí, tá bom? Hoje eu vou apresentar para vocês este exemplo, que é um fenômeno natural muito importante. Isso daqui salva vidas, tá? Isso tem a ver com tratamento de câncer, por exemplo, tá bom? Então a gente vai ver esse fenômeno natural, que está mais voltado para o estudo dos átomos e tudo mais, propriedades da matéria. E aí a gente vai perceber que este comportamento natural é um comportamento parecido quando você paga juros de contas muito altas aí que você tem, ou de poupança, que são os juros compostos, tá bom? O comportamento gráfico, o desenho do gráfico é o mesmo, beleza? Então, tá aí essa provocação. Hoje e essa semana a gente vai ter 2 vídeos, vamos falar disso. E na parte de desenvolvimento e tudo mais, a gente vai mostrar como que é que ele aparece no juro composto. Combinado? Então, ó, lembrando aí, vocês que estão aí com a gente, no próximo vídeo dessa semana a gente vai fazer uma prática experimental, beleza? Não percam, então, o próximo vídeo. Então, continuando, ó. Lá da formação geral básica, queremos investigar um fenômeno natural que possa ser modelado, ó. Na matemática a gente costuma falar de modelagem. O que é a modelagem? É quando a gente tem uma situação
problema e a gente consegue transformar essa situação problema numa escrita matemática, tá bom? E aí generalizar, fazer previsões e tudo mais. Então a gente vai investigar esse fenômeno natural e tentar, né, modelar. A gente já sabe cientificamente que esse fenômeno ele é escrito, né, matematicamente por meio de uma função exponencial, e depois a gente vai ver se isso tem alguma coisa a ver com os juros compostos lá na área das finanças, da matemática financeira. Lembrando que a gente está indo na unidade curricular, né, educação financeira sustentável. Primeira definição que se vocês não ouviram falar, anotem aí no caderno de vocês. Eu peguei essa definição, olha lá, da terceira série, do currículo, esse ainda não é do currículo em ação, é do São Paulo Faz Escola, de 2021, vocês podem achar lá no site. Lá na página 60 tem essa definição, tá bom? Se você é estudante e não tem acesso, é só entrar no site do Currículo Paulista e ver. Mas tá aqui a definição, ó, meia-vida ou tempo de semidesintegração é o tempo necessário para que núcleos de uma amostra de elementos radioativos se desintegrem pela metade. O que significa isso? Ó, desenhando aqui na luz. Os átomos, a gente sabe que tem uma região no núcleo onde ficam os prótons e os nêutrons, né? E em torno desse próton está girando aí o elétron. Tá certo? O hidrogênio, por exemplo, é um elemento químico que só tem um próton e um elétron. Ele é o menor, ele é o primeiro da tabela periódica. Mas conforme esses elementos químicos vão aumentando o número de prótons aqui, vão aumentando o tamanho dele, ó, a gente já sabe que cargas iguais, né, se repelem, então o núcleo ele fica muito cheio, né? Tô dando um exemplo aqui. E aí estes prótons aqui, eles não querem ficar juntos, né, essas cargas aqui. Normalmente acontece naturalmente nos elementos químicos que têm um núcleo muito grande. Aí o que faz? Estes prótons começam a emitir partículas e eles começam a se desintegrar, esse núcleo aqui. Então ele vai diminuindo, vai reduzindo essa massa aí. Então a meia-vida é o tempo necessário, ó, né, ou a semidesintegração, para que estes núcleos aqui de materiais radioativos reduzam essa massa pela metade. Então, esse tempo varia, né? De horas, dias, até centenas de anos, tá bom? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. E aí esses elementos químicos se transformam em outro, tá? É assim que acontece. Ou os elementos se juntam formando, por exemplo, se você tem dois hidrogênios, quando eles se juntam, eles formam hélio, né? Lá no Sol fazem muito essas reações químicas aí, né? Reações atômicas. Então, juntando um hidrogênio mais um hidrogênio, a gente tem uma outra, que é o hélio, que são dois prótons. E aí, quando os elementos se desintegram, eles reduzem, eles transformam também em elementos menores aí, tá bom? Mais ou menos isso que acontece e vocês saberão melhor disso lá na terceira série. Mas o que interessa pra gente? Olha aqui uns exemplos, ó. O carbono 14, que é um tipo de carbono, né, que os materiais orgânicos têm, ele reduz pela metade em 5.730 anos. Então, o núcleo desse carbono cai pela metade, né? A massa desse elemento químico, para ele diminuir até a metade, parar de emitir radiação, demora 5.730 anos. Então, veja, os combustíveis fósseis, né? Eles são formados de carbono, que é material orgânico também. Eles provavelmente, ó, demora-se muitos anos aí para esses combustíveis chegarem a virar um combustível, tá certo? Olha aqui, o ferro 59 se reduz pela metade em 45 dias. Então, tem algumas medicações aí que a gente utiliza que é produzido, né, tecnologicamente falando, para reduzir essa massa, né? Ele fica radiando por um tempo e assim as pessoas ingerem, faz um tratamento e aí com 45 dias já reduz e o seu corpo consegue eliminar aí por meio das secreções que a gente naturalmente faz, né? Então o xixi, fezes a gente vai eliminando e também esses elementos químicos vão reduzindo aí a sua radioatividade. Então servem para tratamento também. Ó, o iodo 131, por exemplo, ó, ele demora 8 dias. O iodo 131 é um elemento químico que é utilizado para o tratamento, por exemplo, de câncer da tireoide. Então, naturalmente, o nosso corpo na tireoide tem essa substância. Então, em laboratórios, os cientistas
fazem um iodo parecido com esse, mas com um núcleo mais pesado, um pouco diferenciado, de maneira que depois de 8 dias de tratamento, né, o seu corpo acha que é o iodo natural do seu corpo, mas não é. É um medicamento que entra aí no seu corpo, que é externo, mas que o seu corpo trabalha, né, em função desse tratamento. Quer dizer, o seu corpo está sendo enganado, as células do seu corpo se enganam achando que é o seu iodo natural. Só que aí depois de 8 dias, ele é eliminado, ele se desintegra. Então cai pela metade, beleza? Então, de novo, materiais radioativos são aqueles que emitem algum tipo de radiação, né? Algum tipo de partícula que vocês vão ver futuramente que são presentes nos átomos, e aí a emissão dessas partículas, elas diminuem a força de interação dessa massa, desses núcleos, né, dos elementos químicos, de maneira que eles se desintegrem, tá? Vai desintegrando. E o tempo de meia-vida ou o tempo de semidesintegração é o tempo necessário para que a massa do elemento caia pela metade. Tá bom? Então, se ele tem 24 prótons, vai demorar não sei quantos anos para ficar com 12 prótons, por exemplo. Tá bom? Essa é a ideia que a gente vai pegar aqui, que nós vamos utilizar. Então, continuando, ó, uma motivação, eu peguei um exercício lá do Enem de 2009 e dei uma adaptada aqui para vocês, ó. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia e etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento, ou seja, de desintegração radioativa de alguns materiais, pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de fazer um descarte adequado e controlado desses resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de o tempo necessário, para que uma amostra, né, desse material aí, desses elementos, perca metade da sua radioatividade original, ou seja, perca metade da sua massa, tá bom? Então, para que a massa de uma certa matéria aí, de material radioativo, reduza a sua radioatividade, tá certo? Então, vamos lá, ó. Matematicamente, nós vamos considerar algumas coisas aqui, A gente vai falar o seguinte, ó. Se você tiver uma amostra que é 100% de material, é uma amostra de 100%, 1 quilo, né, 100 gramas, seja lá quantos forem, é a unidade de medida. Então, vamos considerar então que a gente tem 100% de um tipo de material radioativo. Segundo o texto aí, ó, a taxa de decaimento radioativo é medida em tempos, olha lá, grandeza aqui, ó. Tempo necessário, esse tempo necessário eu vou chamar de letra T. Lembrando que eu quero escrever uma expressão matemática para modelar isso, né? Para que uma amostra perca metade da sua radioatividade. Então, o tempo necessário para que a massa, né, vou chamar de M aqui, seja dividido por 2. Então, quanto tempo seria necessário, por exemplo, de um material que está 1 kg de amostra ficar com metade dessa amostra, 500 gramas, por exemplo, né? Essa é a ideia. Então, o tempo necessário para a massa dessa amostra reduzir pela metade ou pela radioatividade reduzir pela metade. Colocando essa relação, né, de tempo, olha uma grandeza, necessário para que uma amostra de material, tempo em amostra de material, reduza pela metade em uma tabela, vejamos como seria o gráfico usando o Excel. Lembrando que a gente está seguindo o mesmo processo, olha aqui para mim na câmera 1, ó. É sempre a mesma coisa que a gente fez nas outras coisas. A gente lê uma situação, um problema, identifica as variáveis para a gente fazer uma modelagem matemática e faz uma tabela inicial relacionando essas grandezas para ver se existe algum padrão. E depois a gente tenta colocar num gráfico e, por fim, escrever uma expressão algébrica. Eu vou seguir esse mesmo passo, tá bom? Com essa única informação, tempo e massa caindo pela metade, ou, né, radioatividade caindo pela metade, beleza? Então, numa tabela, a gente poderia fazer assim, ó. Inicialmente, né, então, tempo 0, eu tenho 100% desse material. Quando passar uma unidade de tempo que eu não sei quanto tempo, né, veja que eu coloquei aqui, ó, vamos considerar uma unidade de tempo qualquer, sei lá, 10 anos, 100 anos, 18 anos, 5 mil e não sei quantos anos, não importa, aqui a gente está falando de uma unidade qualquer. Então, inicialmente, essa amostra estava com 100%. Passou um tempo aí, de acordo com
determinado numa tabela, essa massa de radioatividade caiu para, essa amostra caiu para 50, ou seja, metade. Passou mais uma unidade de tempo, caiu de novo pela metade, ó, tinha 50, caiu para 25%. Passou mais um tempo, ó, mais uma unidade de tempo, caiu pela metade de 25, ou seja, 12,5%. Repare então que a gente está sempre pegando o valor que eu tinha antes e para achar o próximo eu estou reduzindo pela metade, estou sempre dividindo por 2. Este é o padrão. Então, matematicamente, a gente pode representar isso. Se fosse para colocar no Excel, como a gente faz? Fizemos isso em outras aulas. Lá no Excel vocês podem escrever a tabela desse jeito, seleciona, se der tempo eu vou fazer com vocês, seleciona e escolha um gráfico. Eu escolhi este gráfico aqui, ó. Então, veja lá, o que aconteceu, ó. Inicialmente eu tinha 100% da amostra. Passado uma unidade de tempo, que eu não sei se são 10 anos, 100 anos, seja lá o que for, esta amostra caiu pela metade, então aqui é mais ou menos 50, né? 50%. Passado mais uma unidade de tempo, né? Essa amostra caiu metade de 50, foi para 25%. Passado mais uma unidade, 12,5%. E assim vai indo. Quando a gente escolhe o gráfico de linha, a gente percebe que tem esse desenho aí, pessoal, que não é nenhuma reta, não é também uma parábola. E esta reta aqui, esse desenho, esta curva é chamada de exponencial. Então, o que acontece? Repare que, inicialmente, ó, de uma unidade de tempo para o outro, a gente tem aí uma queda brusca, né? Muito grande aqui, daqui até aqui. Só que, a partir de um determinado tempo, essa queda vai diminuindo. Se você fosse continuar a sua tabela aí, de tempos em tempos, você saberia que, mesmo passando o tempo, este gráfico ele não zera, ele não vai cruzar o eixo aqui, né? Esse eixo do tempo aqui. Vai ficar cada vez mais próximo, mas não chega no zero, tá certo? Então, as funções exponenciais, as curvas exponenciais dão essa ideia de comparar sempre o valor anterior com o futuro. Então, para você achar o próximo, né, você tem que fazer alguma multiplicação ou uma divisão ao termo anterior, e esta curva, ela, se for decrescente, ela vai ser desse jeito, tendendo para zero, tá bom? A gente vai discutir isso depois. Vamos ver mais exemplos, ó. Vamos ver algebricamente como ficaria. Então, na forma de expressão algébrica. Então, nós vamos considerar que, inicialmente, nós tínhamos aí um 100% de material. Então, a gente já determinou que a variável é tempo, vamos chamar de T, e a quantidade de material para o decaimento inicial eu vou chamar D, tá bom? D de decaimento. Então, inicialmente, a gente já viu aí na física, na matemática, para alguma coisa inicial, a gente põe um zerinho embaixo aí, né? Inicialmente, então, eu tinha 100% do material. Seja lá se é 1 quilo, 100 gramas, né? Nós tínhamos aí 100% do material. Então, passou uma unidade de tempo, olha, do D1, por exemplo, no próximo tempo, eu tinha 100, e aí eu peguei esse 100 e caí pela metade, né? Diminuí, eu multipliquei por meio ou dividi por 2. Então, a gente vai ter aí 50% do material. Passado mais um tempo, ó, passado mais uma unidade de tempo, o que aconteceu? Eu peguei o valor anterior e dividi mais uma vez por meio. Se você não quiser fazer a conta, ó, você pega o anterior, que é 100, dividido pela metade e multiplica pela metade mais uma vez, né? Ou seja, divide por 2 mais uma vez. Na próxima unidade de tempo, o que você faz? Vai pegar o valor anterior, se você multiplicar isso aqui vai dar 25, né? Mas se você não quiser multiplicar, o que a gente faz? Pega o valor anterior e multiplica mais uma vez pela metade ou divide por 2. Então, repare que existe um padrãozinho aqui, né? Esse aqui é o valor anterior que você vai fazer mais uma vez. Então, repare, quando o tempo passou uma vez, eu multipliquei uma vez por 0,5 ou dividi uma vez por 2. Passado o tempo 2 vezes, né? Essa unidade de tempo 2 vezes, eu multipliquei 2 vezes por 0,05. Passados 3 vezes, eu multipliquei 0,5 por ele mesmo 3 vezes. Daqui a gente saberia se tivesse passado 10 unidades de tempo, 20 unidades de tempo. Basta pegar o número que está diminuindo, que está sendo dividido aí,
por ele mesmo várias vezes conforme passar o tempo. Então, generalizando, ó, para um tempo indeterminado que você não sabe, o que a gente tem que fazer? Pega o valor inicial que você tinha e multiplica pelo quanto você está dividindo, né? Ou divide quantas vezes o tempo que está mandando aqui. Se passar, por exemplo, 5 unidades de tempo, esse expoente vai ser 5. Se passar 10 unidades de tempo, esse expoente vai ser 10. Tá certo? Então, a gente tem aí uma representação, deixa eu apagar aqui. A gente tem uma representação aí que a gente chama de função exponencial. Ou seja, quando uma das variáveis, aqui a gente tem o tempo e a quantidade de material para ser decaído, né, as duas variáveis, uma delas é o expoente. Quando isso acontece, a gente chama de função exponencial. E o gráfico disso daí pode ser, né, desse jeito, se for decrescente, né, e desse jeito aqui, se for crescente, a gente vai ver esses dois exemplos depois. Tá certo? E se não for 100% do material, for uma quantidade de material qualquer, você chama aí de um D qualquer, porque isso pode também variar. Então, algebricamente, a gente pode representar desse jeito e vocês podem colocar no Excel e resolver, por exemplo, vai dar esse gráfico aqui. Como que a gente põe no Excel? Coloque a tabela, selecione a tabela e inclua o gráfico. Se der tempo no final, eu vou fazer para você este gráfico aí, tá certo? Então, nós vamos fazer outro exemplo de aplicação de fenômeno físico, de decaimento também. Lembrando, então, que meia-vida, e aparece nos vestibulares, muitas coisas acontecem aí no Enem, veja que é uma questão de Enem, e é fácil de fazer, você só precisa de operações básicas, tá certo? De divisão e multiplicação, geralmente, não aparece muito somas aí, tá? Então, é sempre o termo anterior que você multiplica por um outro, ou divide por um tempo, ou multiplica ou divide por um número fixo, né? Várias vezes. Então, quantas vezes você vai repetindo esse número, é o expoente, e aí vira uma função exponencial. E o gráfico é sempre uma curva, ou crescendo ou decrescendo, beleza? E aí o que tem de interessante nessa curva é que, inicialmente, ela tem um crescimento maior ou decrescimento maior, e conforme vai passando o tempo, ou conforme vai descendo, esses aumentos ou essas reduções, elas ficam menores. Mas o fato é que nunca vai para zero. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aí, ó, na lousa para vocês. Uma outra aplicação, ó. Consideremos o rádio 226, que é um elemento químico muito utilizado aí, né, na medicina. Foi muito utilizado na medicina. Esse material, por exemplo, leva, ó, 1620 anos para que a sua radioatividade caia pela metade. Então, ó, para esse material, uma certa quantidade desse material, reduzir a sua radioatividade pela metade, demora-se 1620 anos. Então, a humanidade nem acompanha isso, né? Então, represente gráfica e algebricamente o decaimento, por exemplo, de 1 kg desse material. Então, digamos que você tem aí 1 kg de rádio exposto aí na natureza, jogado em algum lugar. Né? Quanto tempo será que gastaria para esse material, por exemplo, desaparecer? Né? Quantos anos seria necessário para esse material desaparecer aí da natureza? E se a gente for pensar graficamente, a gente vai ver que ele vai reduzir, mas ele não vai desaparecer, porque essa queda ela é exponencial. Vamos ver num gráfico do Excel como ficaria, ó. Por aqui no gráfico para vocês, eu deixei na lousa, mas eu vou fazer aqui para vocês no Excel para ver se a gente faz juntos. Ó, vou pedir para o meu diretor espelhar o Excel aqui para a gente, que eu vou começar a digitar. Então, o que a gente faz? Deixa eu ver se eu consigo pôr um zoom aqui, para ficar melhor para a gente enxergar. Ó. Então, eu espero que vocês consigam. Eu vou considerar aqui a variável tempo. Espero que dê tempo, temos 5 minutos. E aqui a variável desintegração, né? Amostra de material, desintegração. Colocando aí para vocês. Então, olha lá. No tempo zero, o exercício está falando que tinha 1 kg de rádio, né? Vou pôr aqui 1 kg. Vou colocar só os números. Espero que vocês estejam enxergando. E ele falou que este material leva um tempo de 1620 anos para que ele caia pela metade. Então, se ele tinha 1 quilo, né, vai ficar meio quilo, né? O que a gente faz? Ó, você pode digitar assim, ó, igual
seleciona a unidade de cima, que é o 1, e aí divide por 2, que está caindo pela metade. Olha lá. No próximo ano, que é o dobro do anterior, né? A cada 1.620 anos. Então, o próximo ano vai ser como? Põe igual, 2 vezes, né? Próximo decaimento, 2, asterisco, né? Seleciona a célula de cima, você vai ter a próxima unidade de tempo aí, que é o dobro de 1.620 anos. A gente vai ter metade da metade, né? Se você quiser fazer o cálculo no Excel, você põe igual, seleciona ali o valor e dividido por 2. Sempre o valor anterior vai dividindo por 2. Vamos ver se isso aqui dá para ir para adiante, ó. Seleciona aqui. Embaixo aqui, ó, tá vendo onde está o mouse aqui? Você pode aumentar esse cálculo para demais. Não consegui, não deu certo. Vamos fazer de novo então o que acontece, ó. Passado mais uma sequência de anos de 1.620 anos, esta amostra foi dividida novamente por 2 gramas aí. Então, a gente vai ter 125 gramas. Passado mais uma unidade de tempo, a gente vai ter o valor anterior dividido por 2. Veja que a gente está sempre dividindo por 2. Quantas vezes a gente está dividindo por 2? Quantas vezes unidade de tempo você quiser. E aqui, o que a gente faz? Está sempre dobrando, né? Aumentando o tempo de 1.620. Aqui, então, passaram 2 vezes. Aqui você pode fazer 3 vezes, né? 3 vezes o 1.620, então aumentou mais 1.620 anos. Se você quiser dar seguimento, 4 vezes 1.620 e assim vai. Então repare que, passados 6.480 anos, ainda vai ter desse 1 kg de rádio aí na natureza, 0,0625 gramas, né? Então, digamos assim, que vai demorar mais de 6.480 anos para que esse material aí reduza para 6% do que tinha. Então, se a gente der seguimento a isso, a gente percebe graficamente, vou desenhar o gráfico aqui para vocês, que ele nunca vai sair da natureza. Então, os materiais radioativos são isso. Então, na hora que a gente faz uma usina, por exemplo, nuclear, tem que tomar cuidado. Quando esses materiais, eles são utilizados na medicina, como a gente viu, na indústria, para tratamento, inclusive, de câncer e outras coisas, porque manipula-se esse tipo de material e de maneira que ele vai reduzindo com o tempo aí, tá certo? Porque acontece esse decaimento. E voltando aqui na nossa telinha, eu vou mostrar para vocês como ficaria o gráfico. Então, você seleciona, estou orando aqui para dar certo, né? Que às vezes... Então, você seleciona só as colunas que você quer, vai lá em cima e escolha inserir, né? Vai aparecer gráficos recomendados, você clica nele e escolhe um. O gráfico de linha que eu escolhi aqui. Tá certo? A gente já viu isso. Dá OK, você vai ter o desenho do gráfico aí para vocês. Eu gosto desse mais escurinho aqui, pinto ele. Então, repare que ele vai dando segmento e aparece como uma curva. Inicialmente, a gente tem um decaimento brusco, né? E depois ele vai diminuindo um pouco. Começa a cair menos, mas continua caindo, só que nunca vai chegar até a 0, tá? Tá certo? Essa é uma característica das funções exponenciais e é uma coisa que acontece aí, é um fenômeno que a gente vai chamar de fenômeno natural. Voltando lá para a nossa telinha, não sei se é para o nosso slide, não sei se ainda dá tempo, mas se fosse... vamos deixar... voltou aqui. Se fosse para a gente escrever algebricamente, o que a gente faz? A gente tinha... vou continuar daquilo lá, né? Tinha um D0 igual a 1, né? E à medida que vai passando o tempo, você vai dividindo por 2. Então, por exemplo, D1, o próximo unidade de tempo vai ser o 1 vezes meio, né? Depois o D2 vai ser o anterior vezes meio novamente e assim vai, né? Então, algebricamente, a gente pode escrever assim, né? Que esse decaimento é 1 vezes meio elevado ao tempo, e cada unidade de tempo aqui, né, representa 1.620 anos, tá certo? Beleza? Então, algebricamente, a gente representa isso. Beleza, pessoal? Então, nós vamos chegar aqui ao fim.
porque essa é uma demonstração. Nesse material vocês encontram mais. Eu acho que dá tempo de eu mostrar para vocês, ó, mais uma aplicação que vai ficar nesse material é sobre o iodo, tá bom? Que vocês podem utilizar, faz o mesmo estudo, só que o iodo aí ele demora 8 dias para sair do corpo. Tem aí todo esse material e na próxima aula que a gente se encontrar, você estudante pode dar seguimento, acesse esse material. Na próxima aula que a gente se encontrar, a gente vai fazer um experimento simulando esse decaimento aí na limpeza de um rio, por exemplo, de poluição. Muito obrigada e até a próxima.